E aí, como é que você tá? Hoje eu quero falar sobre criar muito conteúdo muito rápido, a partir de um ponto de vista talvez você não veja em lugar nenhum, talvez seja muito pouco. Se você viu em algum lugar, deixa no comentário onde você já viu alguém falando sobre isso. Eu adoraria conhecer e saber, porque eu acho que isso é pouco falado na internet. A gente passa muito tempo atrás de fórmulas prontas para seguir e isso daqui passa despercebido, sendo que, na minha opinião, é o grande ouro. Se não fosse isso aqui que eu quero te explicar nesse vídeo, eu não acho que as pessoas conseguiriam crescer nas suas carreiras, em nada que elas fazem, não teriam as pessoas que são muito acima da média. E, cara, esse é um tipo de vídeo que fazia um tempo que eu não colocava aqui, que é o vídeo 100% do improviso, sem nenhum tipo de roteiro. Porque é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre ser capaz de fazer no improviso. Quando eu comecei na internet em 2018, inclusive você tem que se inscrever no canal. Me disseram que 62% das pessoas que me assistem não estão inscritas. Se inscreva no canal. Quando eu comecei em 2018, eu tinha uma coisa na minha cabeça muito clara. Eu vou falar sempre de improviso. E se eu não sou capaz de falar de improviso de algo, é porque eu não deveria estar falando daquilo. Presta atenção, é um pensamento radical, extremista, vamos dizer assim, mas ele é o pensamento que me guia desde quando eu comecei. Primeiro vídeo que eu fiz sobre um livro chamado Sonho Grande. E eu contratei um cara, paguei 50 para ele me gravar e cheguei para falar do vídeo, né? Falar do livro. E ele falou, e aí, o que você montou de roteiro? Eu falei, tu tem que montar roteiro? Tipo, eu li o livro, eu vou te falar o que eu li no livro. Aí ele, bom, todo mundo monta roteiro, mas bora lá. E eu fiz um vídeo de uns 5, 6 minutos, sem roteiro nenhum, de uma vez só. E quando ele terminou de gravar, ele olhou pra mim e falou assim, caramba, você não fez roteiro mesmo? Não fiz. Caramba, ficou bom, cara. E aí eu me dei conta, né? Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz intencionalmente. Eu tinha gravado 2 vídeos antes. Esses outros 2 vídeos, eles estão no canal. Que eu gravei no meu quarto, um falando sobre o melhor livro que eu já li e um vídeo falando sobre leitura, né? São os primeiros vídeos do canal, você vai conseguir ver aqui. Isso me marcou muito, né? Porque, caramba, quer dizer que ninguém faz assim? Não é possível. Eu duvido que ninguém faça assim. Eu acho que muita gente faz assim. Só que o que eu entendi naquele dia primeiro, as pessoas não estão dispostas a esse risco, me parece, de não ter uma coisa planejada. E em segundo, seria muito bom se eu conseguisse fazer isso sempre. Porque se eu conseguir fazer tudo de improviso, eu consigo fazer muito mais do que todo mundo. Porque vamos supor que eu demore 10 minutos para fazer um vídeo. A maioria das pessoas provavelmente vai passar 30, 40 minutos roteirizando para fazer o vídeo de 10 minutos, às vezes roteirizando muito mais. Então elas vão gastar 1 hora. Só que eu gasto 10 minutos fazendo um vídeo. Então, enquanto as pessoas fazem um vídeo, porque elas demoram 1 hora, eu consigo fazer 6, porque eu demoro 10 minutos. Porque eu simplesmente chego e falo de improviso daquilo. E aí isso me acendeu uma luz, que só dá para falar de improviso de algo que eu domino. Só dá para eu falar de bate-pronto de algo que eu vivo, que eu respiro, que eu faço. E é aí que entra a coisa de como eu crio conteúdo. Eu só crio conteúdo assim desde lá. Cara, eu fiz centenas de lives. E eu nunca preparava as lives. Nunca preparei uma live. Eu sempre achei que eu não queria fazer isso. Eu queria entrar na live e eu queria fazer a live todo dia. Eu queria poder estar todos os dias numa live, falando com as pessoas. E se eu tivesse que montar as lives, eu não faria. Eu lembro quando eu fazia lançamento, eu fazia muito lançamento em 2020 e 2021. E a Milene, minha esposa, né? Ela vinha me falar assim, e aí, como é que tá? O lançamento é sempre uma série de vídeos que você faz, né? Ao vivo ou gravados. E ela me perguntava, e aí, como é que tá o lançamento? Como é que você vai fazer o vídeo? Eu falava, não sei. E isso era 5 minutos antes de começar o vídeo do lançamento, começar a live. E eu fazia aquela live no 100% no improviso. Por quê? Porque eu me proponho a ensinar para você algo que eu faço, que eu vivo. Então, eu espero saber falar sobre isso de bate-pronto. Se você me perguntar, eu chego, imagino que nós estamos num podcast, eu e você.
e você me pergunta, vamos lá, Elton, como é que você cria o seu conteúdo? Elton, como é que você faz para construir um negócio, fazer um negócio digital chegar a R$1 milhão? Cara, se eu tiver que montar um roteiro, um passo a passo, um negócio incrementado, e eu não for capaz de explicar de bate-pronto alguma coisa valiosa e útil, eu não sei se eu domino tão bem essa coisa. Isso é uma opinião pessoal, tá? Isso não é uma regra de inteligência ou domínio das coisas. As pessoas falam muito pouco disso na internet. Normalmente, o que eu vejo é todo mundo indo atrás de uma fórmula que funciona. Isso é um jeito de fazer as coisas e, inclusive, eu faço muito isso. Eu pego uma fórmula que funciona, por exemplo, a fórmula de lançamento. O Érico Rocha ensina a fórmula de lançamento, é uma fórmula que funciona. Só que a fórmula é um formato. Presta atenção nisso. A fórmula é um formato. Você vai fazer 3 lives em uma semana, segunda, quarta e sexta. Aí você vai mandar X e-mails. Aí na sexta-feira você vai fazer uma chamada para a venda que vai acontecer na segunda-feira, onde vai ter um vídeo de vendas, uma página. Isso é formato. O formato, evidentemente, você aprende. Agora, o conteúdo, meu amigo, você tem que saber fazer o conteúdo de improviso. Assim, de bate pronto. Eu chegar e falar, cara, me ensina a fazer isso aí que você está falando que você sabe fazer. Agora, vai, me ensina. Tu pode não saber ensinar em detalhes e tudo mais, porque de bate pronto tu não vai pensar em todos as mínimas nuances da coisa. Mas tu tem que saber dar um escopo geral. Eu tenho um vídeo que bombou muito no canal, né? Que é o vídeo mais visto aqui do meu canal, que é o vídeo sobre o One Person Business. Ele é um vídeo 100% feito no improviso. Por que que aquele vídeo funciona? Porque eu estou falando de algo que eu vivo. E quando você vive e respira a coisa, você vai conseguir falar sobre ela. Então, eu estou sendo um pouco prolixo aqui talvez, mas é porque é importante enfatizar isso. Você talvez esteja na internet ou pensando em entrar na internet e vender algo, e eu imagino que você está se colocando numas caixinhas que as pessoas mandam você se colocar. Do tipo, você precisa escolher um nicho, você precisa desenhar, mapear as características da sua persona. Você precisa entender qual é o seu arquétipo e como ele se comunica e como ele se veste. Eu acho que isso é um baita de um problema para você fazer no começo de um negócio. Eu fui atrasado por essa porcaria vários e vários meses. Todas as vezes que eu tentei fazer essas coisas, eu parei de ser autêntico e eu perdi a capacidade de explicar as coisas que eu realmente sei. Por quê? Quando você tenta, no começo da tua trajetória, quando você é inexperiente, sabe poucas coisas técnicas da internet, sei lá, escrever uma página, esse tipo de coisa. Quando você está começando, tentar se colocar nessas caixinhas vai travar o teu raciocínio. Porque ao invés de você sair falando como se você estivesse numa mesa de bar. Pensa, tu tem que falar na internet como se você estivesse numa mesa de bar. Se eu tô num boteco, sair com meus amigos, copinho americano, litrão gelado de Sub-Zero, e os caras começam a me perguntar, como é que tu cresceu na internet? É isso que eu tenho que falar pra você aqui. Por quê? Porque se eu sair desse escopo genuíno, autêntico, eu começo a falar coisas que eu não fiz, mas que parecem legais. Cara, eu nunca vou esquecer, eu tenho um amigo meu, disse que estava assistindo um podcast de um cara, sei lá, bilionário, eu não sei de quem que era. E daí, tipo, o cara perguntava pra ele assim, tá, que conselho você dá pra uma pessoa que quer fazer a mesma coisa, quer ficar bilionária? E o cara dizia algo do tipo, né, isso é meu amigo narrando, ele dizia algo do tipo, olha, eu acho que essa pessoa precisa fazer esse passo 1, depois fazer esse passo 2 e aquele 3. Só que a história deste cara que estava ensinando não seguia esses passos. O que ele fez, o passo 1 dele, foi, sei lá, vamos inventar aqui, né? Tipo assim, foi vender o carro e tacar o dinheiro na empresa. Mas aí ele tá falando para as pessoas que a primeira coisa que elas têm que fazer é, sei lá, chama um contador e aí você arruma isso daqui, aquilo ali. Só que o que fez ele ficar bilionário não foi essa porcaria. Entendeu? Que ele está ensinando. Por que eu acho que isso acontece? E, de novo, eu nem sei
de quem que é o exemplo que o meu amigo estava dando. Mas por que isso acontece? Porque isso é uma armadilha natural do ser humano. Se você me perguntar e eu for montar um esquema de como você tem que fazer, esse esquema muitas vezes vai diferir do que foi feito na realidade. Agora, se eu vier aqui no improviso, no bate-pronto, eu tendo, pelo menos eu, né? Pelo menos eu não sei se você, mas eu tendo a falar muito mais, com muito mais fidelidade ao que foi feito, porque é como se eu estivesse narrando a minha história. Olha só, quando eu comecei na internet, a primeira coisa que eu tinha na minha cabeça é: eu preciso aprender a aprender, porque se eu aprender a aprender, nada vai me parar. Porque, tem que fazer uma página, eu não sei. Tudo bem, mas eu sei aprender. Tem que fazer um lançamento, mas eu não sei fazer. Mas tudo bem, porque eu sei aprender. Então, quando eu comecei na internet, a primeira coisa que eu estava explicando para as pessoas era isso. Porque era o que estava na minha cabeça e era o que eu estava respirando e vivendo. Então eu conseguia falar disso o tempo inteiro. Eu consigo te falar de meditação no sentido de reflexão em cima de um ponto, que não é a meditação oriental. Eu consigo te falar de método de leitura do Mortimer Adler. Eu consigo falar de método de estudo do Hugo de São Vitor. Eu consigo falar de método de aprendizado da Barbara Oakley. Por quê? Porque eram as coisas que eu aprendia e tentava fazer na minha vida. E aí dá para ouvir no improviso, porque eu tentei tantas vezes elas, que eu cheguei a resultados e conclusões a partir delas. E o improviso, ele me deixa autêntico e ao mesmo tempo muito rápido para produzir conteúdo. Isso é o que você deveria estar fazendo. Se você está tentando, as pessoas falam assim: eu não sei que conteúdo criar, eu não sei sobre o que falar. Cara, para de tentar falar sobre alguma coisa. Liga a câmera e conta a tua história, desse jeito que eu estou fazendo aqui. Liga a câmera e emite uma opinião que você tem. Mas opiniões são polêmicas. Não existe opinião polêmica. Só existe polêmica no contraste de opiniões. Entendeu? Se eu falar, eu acho que a seleção brasileira é pior de futebol, é pior do que a seleção espanhola de futebol. Aí, essa opinião é impossível ela ser polêmica. Agora, se você vem em contrasta, claro que não é impossível, porque a seleção espanhola, blá, 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 e aí começa um debate, e aquele debate fica meio polêmico, você vai falar: emitir opinião é polêmico. Não, claro que não. Polêmico é contrastar opiniões. Agora, se você liga a câmera e começa a expor a tua opinião e o raciocínio por trás dela, você vai conseguir aparecer todo dia, exceto se você não pensa. O que é normal, muita gente não pensa. Acham que pensa, mas não pensa. Quando eu falo pensar, é parar e passar horas, dias, semanas, meses refletindo sobre alguma coisa, testando ela no dia a dia, testando formas diferentes de fazer aquela coisa e aí chegando a conclusões de como que essa coisa melhor funciona na tua vida. Quando eu comecei na internet, seria muito bizarro se eu tentasse te ensinar a vender na internet. É bizarro? Todo cara que vem pra mim e fala: eu estou tentando ensinar a vender na internet e não consigo vender. Claro, tá vendo? Tu não podia estar ensinando essa porcaria. Tu não consegue vender? Como é que tu tá ensinando isso? Seria bizarro porque eu não sabia vender. Aí, de 2020 até 2023, no finalzinho de 2019, 29 de novembro foi a minha primeira venda de 2019. Até 2023, eu estava vendendo múltiplas coisas. Eu vendi milhares de vendas. Aí em 2023, Elton, me ensina a vender. Beleza, eu vou te ensinar, porque eu fiz milhares de vendas, eu já tenho alguns processos de venda e eu acho que eu sei passar ele de uma forma replicável para você. E esses processos de vendas me levaram a determinadas opiniões. Uma opinião que eu tenho mesmo é você não precisar escolher nicho, persona, nada disso. E um dos argumentos que eu tenho para essa opinião é: você que está aí atrás da câmera, você é uma pessoa. Você não é um CNPJ impessoal. Tipo assim, a Apple. Apple é uma marca impessoal, não tem um rosto, é uma marca. Como essa marca é impessoal, eu preciso transformar ela numa pessoa. Então, para transformar a Apple numa pessoa, é muito útil eu usar o arquétipo.
Porque, ó, eu vou dizer, esta marca se comporta como se fosse, sei lá, um fora da lei. Ah, o que é um fora da lei? Aí ele vai ter todas as características. Porque arquétipo é como se fosse um modelo universal de comportamento. Beleza? Então, tu vai ter 12 arquétipos, 64 arquétipos, tu vai ter várias teorias. É um modelo universal de comportamento. Para uma marca, faz todo sentido fazer isso, porque a marca não tem nenhum modelo de comportamento. Então eu pego um universal e encaixo nela. Agora, para um ser humano que tem uma personalidade, uma individualidade, encaixar um arquétipo no começo da tua trajetória de comunicação, de venda, quando você está se descobrindo como você quer falar, descobrindo como você consegue ensinar. Quando eu faço isso e te taco um arquétipo, a minha opinião é, eu te enrijeço e eu perco tua autenticidade. Você vira uma outra pessoa, você bota uma máscara. E eu acho que você perde muito do teu negócio ou do teu espírito ao longo dos anos por causa disso. Então eu não acho que uma pessoa precise de um arquétipo, porque ela é uma pessoa. Ela não precisa de uma definição universal por já ser alguém particular, individual, com uma determinada personalidade. Tudo que você deveria fazer para crescer como comunicador na internet é evoluir a tua personalidade. Então, eu vou trabalhar em cima da minha personalidade, eu vou desenvolver mais virtudes, eu vou desenvolver mais habilidades, eu vou deixar a minha personalidade maior, mais forte, mais atrativa, e isso vai fazer com que mais pessoas cheguem. Tu não precisa botar um terno para fazer isso, tu não precisa botar um vestido e passar um batom vermelho, tu não precisa descobrir se você vai falar ou não palavrão na tua comunicação. Eu falo vários palavrões e o pessoal reclama, né? Cara, eu falo palavrão, o que eu faço, entendeu? Eu falo palavrão na minha vida, eu não cresci não falando, entendeu? Não tô aqui, nossa, eu vou falar um palavrão aqui para ver o que... Não, pô. Então, eu não acho que você precisa de arquétipo, eu não acho que você precisa desenhar uma persona, por quê? Porque meu filho chegou aqui. A bicicleta tá lá fora, Samuel. Sua bicicleta tá lá fora, vai lá. Então, ele não entende que eu tô falando pra uma câmera que não tem ninguém aqui, inclusive, né? Aquele ali é um vídeo que tá ali, Samuel. O papai tá falando lá na câmera, não tem ninguém vendo agora. Isso aqui é uma gravação. Então, olha só. Eu não vou nem cortar isso do vídeo, porque eu acho importante você ver esse tipo de movimento, né? Olha só que coisa. Eu não acho que você precisa desenhar uma persona, porque a partir do momento em que você vai narrar a tua história, é obrigatório. Um certo tipo de pessoa vai se identificar, um outro não vai. Vai ter gente que vai olhar e vai falar, que merda, que cara burro, que cara idiota, meu Deus do céu, eu não quero seguir esse cara. E vai ter um outro tipo de pessoa que vai falar, incrível, maravilhoso. Eu gosto, Samuel, eu gosto. Pode ler aí enquanto o papai termina aqui. Incrível, maravilhoso, nossa, eu penso igual, parece que leu a minha mente. Não é que eu li a mente de alguém, eu não li mente nenhuma. Só que a tua mente, ela tem várias coisas parecidas com a minha. E como a gente tem várias coisas parecidas, isso gera identificação. Agora, a mente do outro cara lá tem coisas completamente diferentes. Ele vai me achar um completo idiota e vai vazar, não vai gostar, sei lá, vai falar alguma besteira, vai me xingar no comentário, entende? Então, você tem que aprender e se livrar de uma certa vaidade, muitas vezes, para poder aprender isso, que é falar de improviso. Que é contar o que você realmente pensa e sabe a partir da realidade do que você faz. Isso é uma habilidade, é claro. Comunicar é uma habilidade. E você vai ter que desenvolver a habilidade de comunicação, e de raciocínio, e de organização mental. Só que, para mim, a grande diferença, a maior de todas as diferenças até hoje, foi ter aprendido isso. A dar um play na câmera e falar o que eu penso, sem ter escrito nada em lugar nenhum, sem ter feito roteiro nenhum, sem ter montado nenhum esquema, porque isso acelera demais a minha capacidade de produzir conteúdo, isso faz com que eu consiga colocar muito mais volume, e isso me obriga a estudar para que o meu improviso melhore. Do sentido, eu preciso ter mais conteúdo, porque se eu tiver pouco conteúdo dentro de mim, toda vez que eu falar de improviso vai ser um lixo. Então, se eu tiver muito conteúdo dentro de mim, o meu improviso vai ser melhor, vai ser bom, porque eu tenho da onde tirar o conteúdo. Não existe conteúdo
criado se ele não for antes consumido. Você primeiro tem que aprender as coisas para depois falar sobre elas. Então, o meu recado para você é, primeiro, se inscreva no canal, que isso é bem importante para mim. E segundo, o segundo recado é, você pare de tentar criar esquemas e comece a contar o que você fez como se você estivesse na mesa de um bar. Contando como você fez, como você aprendeu a dormir, como você aprendeu a construir um negócio, como você aprendeu a ler um livro, como você aprendeu a fazer um pão. Seja lá o que você ensina. Seja lá como você ajuda, consuma conteúdo suficiente para que sempre que você for abordado, você consiga falar daquilo de bate-pronto. E trate a câmera como essa pessoa que te aborda e te pede algo de bate-pronto. Eu acredito piamente, como isso sempre fez diferença para mim, que isso pode fazer diferença para você também. A gente se vê no próximo vídeo, se inscreve no canal aí. Tamo junto, um abraço e até mais.